Aleluia. É um saúdo a vós, a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa e o povo de propriedade particular de Deus, com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém? Você está feliz com Jesus? Está? Que bom. Eu também estou muito feliz de poder mais uma vez nos reunirmos dentro deste cenáculo para podermos exaltarmos e engrandecermos o nome do Senhor. Que dádiva, que privilégio. Olha para o seu irmão e diga para ele: que privilégio é servir a Jesus. Que privilégio. Eu sei de onde Ele me tirou. Eu sei de onde Deus me arrancou. Alguém a qual os homens escondiam os rostos. Não valia mais nada. Eu tinha me tornado um lixo humano, meu pastor. Eu já parecia mais um zumbi do que um ser humano. Eu já não tinha mais vida. Eu já estava feito um pau oco, seco. Eu já não comia, eu não dormia. Eu estava totalmente, completamente sem vida. Mas Deus, lá do céu, olhou e ainda viu que eu tinha valor para Ele. E me permitiu voltar para o seu lugar. Voltar para este lugar. Para poder dizer o quanto Ele é bom. O quanto Ele é fiel em suas promessas. O quanto Deus pode e é capaz de fazer. Além daquilo que nós podemos pensar e imaginar. Deus é capaz de fazer. Ele fez em mim, Ele fez na minha vida, Ele transformou a minha história. E Ele pode fazer na sua e transformar a sua história, a sua vida. Deus pode reverter um cenário de perca em um cenário de vitória, porque Ele tem poder. E eu digo isto com propriedade. Não desista e não pare de orar pela sua família, pela sua casa, pelo seu casamento, pelos seus filhos, pelo seu esposo, pela sua esposa. Não pare de orar pelos seus pais. Continue orando. Deus pode fazer. Eu quero... Pode se assentar, queridos. Me perdoe, eu poderia ter pedido isso antes para você. Meu pastor Edivaldo, muito obrigado por ter me convidado, me permitido estar aqui trazendo a palavra do Senhor para essa igreja. Eu sei do peso da responsabilidade que é estar aqui. Deixa eu pedir uma coisa aqui. Aquele varão que estava tangendo aqui esse teclado, estava com uma graça, uma unção tão grande. Será que ele pode ficar comigo aqui? Pode? Aleluia. Felipe, ele vai ficar comigo aqui então. Deixa Deus te usar, varão. Eu nem te cumprimentei com a parte do Senhor, já estou te pedindo coisa, né? Deus te abençoe, querido. Ele estava tocando, eu não sei se você percebeu, mas tem uma atmosfera diferente pairando sobre esse ambiente aqui hoje. Desde o começo desse, meu Deus do céu, varão, que coisa linda. Deixa Deus te usar aí. Olha isso. Desde o começo do culto, Henrique, quando vocês começaram a cantar, parece que o céu ficou mais baixinho aqui dentro. Eu fiquei sem entender se foi o céu que desceu, varão, ou se a igreja que estava subindo para mais perto de Deus. Tamanha foi a atmosfera da graça e da unção que estava sendo e está sendo derramada sobre nós.
Se você não sentiu isso ainda, deixa eu te dar um recado, escuta o pastor aqui. Se você ainda não sentiu, o culto ainda não acabou. O culto ainda não terminou. Pastor, eu não senti nada. Calma, você vai sentir. Você não está em qualquer lugar. Você não está aqui para perder tempo. Você veio aqui, estava maravilhoso o microfone, deu uma mexidinha aqui. Tava uma coisa linda. E você tem a oportunidade de sentir. Para que você não venha, escute isso, querido. Para que você não venha perder tempo, 2 horas da sua vida estando aqui. O segredo é você abrir o seu coração, para que você possa sentir esta mesma graça, que às vezes o irmão da frente, da direita e da esquerda sentiu e você ainda não. Para que esta mesma graça que os demais estão sentindo e você ainda não, você sinta. De modo que você, ao sair daqui, você não saia mais sendo a mesma pessoa. Você não saia mais vivendo a mesma história. Você não saia mais vivendo a mesma vida. Porque Deus vai falar com você, como já está falando desde o começo, através dos louvores. A hora que eu vi o ministério de louvor cantando ainda que a figueira não floresça, e na sequência já veio dizendo no segundo, naquele outro louvor sobre a fidelidade, exclusivo é o meu coração, Senhor. Eu quero ler uma palavra com você lá em Provérbios capítulo 4, versículo 23. Provérbios capítulo de número 4, versículo de número 23. Quando o ministério de louvor louvava, eu entendi o que Deus estava querendo dizer desde o começo desse culto. Desde a primeira oração, desde os primeiros louvores, desde a ministração que o pastor Edivaldo fez. Deus está falando sobre isso. E é sobre isso que eu quero falar, o que está escrito no capítulo 4, versículo 23 de Provérbios. Vamos lá. Eu vou ler o que está escrito ali, e eu vou ler o que está escrito na minha Bíblia, a tradução da minha. Vamos ler as duas traduções. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Capítulo 4, versículo 23 da minha Bíblia, com a tradução um pouco diferente, diz: sobre tudo o que deve se guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. Tem a tradução igual a minha? Alguma? Tem? Tem. Sobre tudo o que deve se guardar, guarda o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. Amém? Vamos lá. Deixa eu olhar a hora e me policiar aqui, né? Queridos, os 3 pilares fundamentais da nossa vida é corpo, alma e espírito. Diga comigo: corpo, alma e espírito. Com isso, o tripé do bem-estar é saúde física, saúde emocional e saúde espiritual. Não tem como manter a plenitude da vida sem equilibrar os 3 pilares fundamentais da nossa vida, que é as nossas emoções, o nosso corpo e a nossa fé em Deus. Eu vou repetir e crave isso no seu coração. Não tem como manter a plenitude da vida sem equilibrar esses 3 pilares que condicionam a nossa vida, que são as nossas emoções, que é o nosso corpo e a nossa fé em Deus. É bem verdade que no tempo em que nós vivemos,
Nós temos vivenciado males terríveis, afligindo as pessoas, afligindo a terra. Nós vemos males terríveis e invisíveis assolando pessoas completamente atormentadas e atribuladas de espírito, de alma, de emoções. Pessoas vivendo uma vida totalmente atribulada, pessoas tendo o seu espírito e a sua alma conturbada. Feito Saul, que era necessário que Davi tangesse a harpa, para que o espírito maligno que atormentava o seu espírito fosse embora, e permitisse com que ele dormisse. Nós vivemos num tempo em que pessoas têm vivido noites de insônia, corações angustiados, corações que sangram e almas feridas. Nós vivemos um tempo em que essas pessoas sofrem por um mal invisível, a qual muitos chamam de mal do século. Depressão, ansiedade, estresse. Quem sofre de depressão sofre por males do passado, porque a depressão fala do passado. Quem sofre de ansiedade sofre por coisas que nem viram e nem chegaram ainda, sofre por coisas do futuro. E tem pessoas que sofrem demais com outro mal, que é chamado estresse concentrado, que é o mal do momento que você sente agora. E é por isso que Jesus aparece lá em Hebreus capítulo 13, versículo 8, dizendo: eu sou o mesmo ontem, eu sou o mesmo, eu sou o mesmo hoje, e eu serei eternamente. Este mal que você sofre e que muitos não entendem, você acha que não entende. Jesus, Ele te conhece, e melhor do que isso, Jesus, Ele te entende. Melhor que te conhecer, Ele também te entende. E Ele trouxe você aqui e me colocou aqui, porque eu estou aqui com a permissão de Deus. E Ele me colocou aqui para trazer uma palavra de conforto e de esperança para o seu coração. E esta palavra que vai ser lançada sobre a sua vida, ela pode ser uma semente jogada em terreno fértil, como também ela pode ser uma semente lançada em meio aos espinhos, aonde é sufocada e não germina. Aí depende do terreno que vai recebê-la. Então eu quero que você prepare o seu coração, para que a semente que será liberada, a palavra que será lançada no seu coração, venha germinar e venha dar frutos, para que você possa viver uma vida na plenitude, na sua mais maravilhosa plenitude. Jesus tem desejo que você viva uma vida plena. A Bíblia diz lá em Jeremias, do próprio Deus dizendo assim: bem sei eu os pensamentos que tenho ao vosso respeito, pensamento de fazê-los bem e não de fazê-los mal, de fazê-los prosperar e dar o fim que espereis. Vos dar um futuro e uma esperança. O desejo do coração de Deus, o pensamento, a vontade de Deus para nós, é que nós vivamos uma vida plena. Plena, na sua mais perfeita plenitude. É por isso que Jesus, Ele aparece lá em Mateus 6,33, dizendo assim: neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Coloca para mim, eu vou ler desde a parte A, por favor. Mateus 6,33, é isso? Confirma para mim. Oh, aleluias.
Aleluias. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus. Espere, que não é aí. Eu que me enganei. Aleluia. Aqui, João 16:33. Me perdoa. Olha isso, escute isso aqui. João 16:33. Preste atenção no que está escrito aqui. Eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. A minha tradução vai dizer assim: eu tenho vos dito estas coisas para que em mim vocês tenham paz, porque no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então calma aí, está bem fácil de entender. Em Jesus eu tenho paz, no mundo eu tenho aflição. Então você escolhe de que lado você quer ficar. Quem está em Jesus está em paz. Quem tem Jesus tem a verdadeira paz e não sofre de depressão, de ansiedade, desses estresses concentrados que acabam com você. Quando a Bíblia diz de tudo que deve se guardar, guarde o seu coração, porque dele é que procede as fontes da vida. Guardar o coração significa proteger, significa guardar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas emoções e as nossas escolhas. É muito sério isso aqui. Tem muita gente sofrendo. É uma coisa aqui. Porque para mim, olhando para vocês aqui, é um mais perfeito e mais perfeita que a outra. Parece que todos vivem na sua mais perfeita plenitude da vida. Mas eu sei que quando nós colocamos o pé daqui para fora, não é bem assim que as coisas acontecem e funcionam. Só você sabe das guerras que você enfrenta. Só você sabe das guerras que você passa, das lutas que você passa. Eu sei que não é bem assim. Por fora uma coisa, mas por dentro outra. O coração está em pedaços, a alma está abatida. Por que está abatida, ó minha alma? Porque se perturbas dentro de mim. São males como esse que tem atingido as nossas igrejas. Pessoas que não têm cuidado de guardar o seu coração. Por isso que aquela canção que vocês louvaram aqui, meu irmão Henrique diz: exclusivo é o meu coração, Senhor teu. O teu coração, obrigado, é como a senha da sua conta bancária. Você não entende isso. Você passa a senha da sua conta bancária para todo mundo, para qualquer um, sim ou não? Então por que você abre o seu coração para qualquer um? Então por que você fala das tuas mazelas para qualquer um?
Conta para Jesus aonde é a sua dor. A canção fala, Ele é o remédio, eu quero melhorar isso aqui, Ele é a própria cura, porque quem toma remédio precisa da cura, mas quem tem a cura, não precisa mais de remédio. Ele é a cura, Ele é a própria cura. Você não entende isso ainda. Jesus está dizendo para você, meu filho, se agarra em mim, fica em mim, minha filha, porque no mundo é só aflição, mas em mim você tem paz. O coração, ele é o centro das nossas emoções, tanto boas quanto ruins, e são essas emoções que alimentam a nossa alma e a nossa mente. Jesus, agora eu poderia até ir um pouco mais longe, mas não vai permitir o horário. E agora eu vou repetir isso aqui para você cravar, escreve na sua agenda aí. O coração é o centro das emoções, e são essas emoções que alimentam a sua alma e alimenta a sua mente. E por que você permite com que pessoas dominem e controlem isso em você? Isso é tão sério. Nós estamos falando sobre a sua vida, é sobre você. O que eu estou querendo te ajudar a entender aqui, junto comigo, dentro da Bíblia, é que o seu coração, ele precisa ser protegido a 7 chaves, ele precisa ser guardado. A vontade de Deus não é que você ande, saia deste culto e amanhã volte a viver todo atormentado e atribulado, com as suas emoções todas abaladas. Qualquer coisa mexe com você e abala as suas estruturas. Não é para você viver assim. Entenda uma coisa, antes de Jesus acalmar as tempestades que estão para o lado de fora, Ele quer acalmar as tempestades que estão para o lado de dentro. A Bíblia diz lá em Mateus capítulo 14 e versículo 22, coloca para a gente ler, escuta isso aqui, eu vou ler com você. Eu dou trabalho para a mídia e eu gosto de ler Bíblia com você. Aí meu filhão, que orgulho, está lá o meu Adrian, primogênito, está lá na mídia. O Felipe, obrigado filho, por estar instruindo ele. Eu louvo, rapaz, eu te admiro, eu fiquei te admirando falando aqui. Que voz, varão, que eloquência, uau, é ou não é? Parabéns, muito lindo, parabéns pelo casamento. Vamos lá, leia comigo essa passagem da Bíblia, é um pedaço da história de Jesus. Você vai perceber que aqui, antes de Jesus acalmar a tempestade que estava para o lado de fora, Ele quis acalmar a tempestade que estava para o lado de dentro deles. Logo depois, Jesus ordenou aos seus discípulos que subissem no barco e fossem na frente, para o outro lado, oeste do lago, enquanto Ele mandava o povo embora. Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu um monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, Ele estava ali sozinho. Naquele momento o barco já estava no meio do lago, e as ondas batiam com força no barco, porque o vento soprava contra ele. Já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas, Jesus foi até lá, andando em cima da água. Dá um glória aí. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram o quê? Ficaram o quê? E exclamaram: é um fantasma! E gritaram de medo. E gritaram do quê?
Nesse instante Jesus disse: acalma-te tempestade, acalma-te vento, acalma-te mar. O que é que Jesus disse? Coragem, sou eu, não tenham medo. Bom, aí eu vou com vocês. Ei, é isso. Antes de Jesus acalmar a tempestade que estava para o lado de fora, o vento que estava soprando, ele disse: calma, coragem, sou eu, não temas. É isso. E Jesus te trouxe aqui para você simplesmente ouvir o que está escrito. Eu estou contando história para você. Ele está dizendo para você: minha filha, meu filho, coragem, acalma o teu coração, sou eu, não temas. Então Jesus, aí acontece aquela passagem em que Pedro fala: mestre, se és tu mesmo, permite que eu volte aí. Ele vai, afunda, depois de alguns passos, né? Ele afundou, mas ele andou, foi o único que andou. É isso que eu acho interessante, né? Eu imagino os discípulos: afundou, mas só eu que andei, só eu que vivi essa experiência, está tudo certo. É porque é mais ou menos assim que funciona, né? Se dá uma mensagem, pastor. Dá, porque o povo só vê a hora que se afunda, a hora que cai, a hora que... eu afundei, mas eu andei, eu vivi. E aí depois que Jesus toma Pedro, voltam para o barco, aí sim Jesus vai acalmar a tempestade que estava para o lado de fora. Mas primeiro, Ele está preocupado com o seu coração. Ele está preocupado com a sua alma, que anda atribulada, que anda toda perturbada. Ele está preocupado com isso. As nossas maiores guerras, elas não são as que estão para o lado de fora. As nossas maiores guerras, os nossos maiores gigantes, eles são os que estão aqui dentro. E você demora a entender isso. E a gente está refletindo um pouco aqui sobre guerras, sobre gigantes, sobre leões, sobre tribulações, sobre aflições, sobre problemas internos. E você precisa entender que as suas maiores guerras precisam ser vencidas aqui. A maior tragédia de um homem, escuta isso, a maior tragédia de um homem, a maior tragédia das pessoas, é quando elas param de lutar, param de guerrear. Mas quando a maior tragédia de um homem é quando ele sai do campo de batalha, mas a guerra continua aqui dentro. Isso é uma tragédia. É quando nós saímos do nosso campo de batalha e a nossa mente continua guerreando. Você não pode viver assim. Você não deve viver assim. Por que pessoas, elas dormem cansadas e acordam cansadas? É porque o corpo parou de lutar, mas a sua mente continuou guerreando. E você precisa deitar e dormir em paz. Você conhece, você tem um Jesus que pode te curar. O pastor Edivaldo falou muito sobre isso no momento que ele estava intercedendo e orando. O Henrique ministrou muito sobre cura. Vocês lembram disso aqui? Você estava comigo no começo do culto. Você viu que Deus vem falando desde os primeiros louvores, desde as orações. Até pareceu coisa combinada entre nós. E não foi. É porque desde o começo do culto, Deus está querendo curar a sua alma e o seu coração aqui esta noite.
para que você de fato venha vencer os seus gigantes, os seus leões que estão aqui, te maltratando, te afligindo. Tem um grande problema que ocorre hoje no nosso contexto, que as pessoas, meu irmão Henrique, elas esperam chegar para ser feliz, elas esperam se tornar para ser feliz, elas esperam ter para ser feliz. E a ideia é nós vivermos bem, na mais perfeita plenitude agora. É ser feliz com o que tem, é ser feliz como você é ser feliz aonde você está. Eu vou ler um texto para te provar isso, que teve um homem na Bíblia que viveu assim, lá em Filipenses capítulo 4, versículo 11. Vamos ler? Mais um versículo. Filipenses, olha o que Paulo vai falar aqui. E a ideia de se viver na plenitude é viver assim com Jesus, Não estou dizendo isso por me sentir abandonado, pois aprendi a estar satisfeito com o quê? Com o quê? Vamos para o próximo. Sei o que é estar necessitado e sei também o que é ter mais do que é preciso. Aprendi o segredo. Meu irmão, pega isso, pega essa chave para você aqui, que não é minha não, é aqui do apóstolo Paulo, é uma escrita daquele sábio. Aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar e em qualquer situação. O problema é que a gente depende de coisas abstratas para ser feliz. Se eu chegar, eu vou fazer uma festa. Se eu me tornar, eu vou ser feliz. Se eu conseguir, eu vou. E esse se nunca chega, não vai chegar. Então o segredo é isso aqui. Aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar, em qualquer situação, quer esteja alimentado ou com fome, que tenha muito ou tenha pouco. Próximo. Com a força que Cristo me dá. Quem que dá essa força? Cristo. Opa, não é o mundo não? Quem que é? Está parecendo a escola bíblica dominical, né? Está gostoso. Com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Agora eu vou ler mais o próximo. Segura aí. É o próximo versículo, será? Esse próximo versículo você vai ler com toda a sua força, e no final você vai soltar uma rajada de glória a Deus aqui comigo. Bora? Vamos ver se é o próximo aqui. Não é esse ainda não, é depois. Mesmo assim vocês fizeram bem em me ajudar nas minhas aflições. Próximo. Cadê o? Não, então eu me perdi aqui. Calma aí. Oxe, eu já estou terminando. Meu tempo já está acabando, né? Não tem escapatória, eu tenho que terminar. Cadê? É o versículo 13. É a versão? Vixe, nós já leu e eu passei. Ô louco, varão. É bem diferente, hein? É o versículo. É isso aí? Ué, mas nós tínhamos lido isso aí? Não chegou nele não, varão. É o próximo aí. Tá. Entendi. Nossa, varão. Uau. Eu estou mais perto. Rapaz, vamos lá. 1, 2, 3. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Dá glória! Aí vem
aqueles que nos chamam de quadrado, mas que são quadrados são eles, porque nós é que podemos tudo, eles é que não podem nada. A Bíblia está falando que eu posso todas as coisas em Cristo. Em Cristo eu sou livre. Eu sou o quê? Escravos são eles, do cigarro, da maconha, da cocaína, do crack, do êxtase, da cachaça, da prostituição, da idolatria, não é? Da pornografia. Nós somos, porque Jesus nos libertou. Se Ele nos libertou, nós somos livres. Então tenha paz em Cristo. Pare de buscar solução para os seus problemas e para os seus gigantes lá fora. Irmão Henrique, será que você consegue? Eu sei que você está muito cansado, porque dormiu 1h30 de ontem para hoje, que eu sei disso. 3 e pouco da manhã ele estava me mandando mensagem, estava na igreja aqui ainda. Consegue cantar uma canção? E é aquela fidelidade que esse varão, ele deu uma tangida aqui, assim, rapaz, bora? Nós vamos louvar mais uma canção aqui. Até que ponto você está disposto a ser fiel a Deus? Lá em Abacuque, vamos ler, capítulo 3, versículo 17.